A Rede 01 realiza debate com o candidato a vereador pelo Rio de Janeiro, Felipe Fontinelli, focando agora no tema educação. Teremos os subtemas: educação, criação de empregos e empreendedorismo, espaços ociosos, fiscalização, compromisso, terceiro setor, mudanças propostas, mercado potencial, cidadania e acessibilidade. Consulte a seguir os temas de seu interesse, utilizando a marcação de minuto-hora a seguir. Entendemos que esse formato facilita e objetiva a apresentação. Agradecemos sua audiência e, se for do seu agrado, curta e compartilhe para que outras pessoas tenham acesso às informações aqui tratadas. E ainda, se inscreva no nosso canal. Mais um debate nas eleições 2020 para candidatos a vereador no município do Rio de Janeiro. E hoje, mais uma vez, nós temos a grata satisfação de receber aqui o candidato Felipe Fontinelli. E o meu colega de bancada, o Pedro Friedman, vai fazer a apresentação do Felipe para vocês. Para quem ainda não conhece o Felipe, vai fazer a apresentação do Felipe e também vai dizer do que nós vamos falar hoje, que é a nossa pauta de hoje. Boa noite, Pedro. É com você. Boa noite, Paula. Então, boa noite a todos. E nós estamos aqui para, mais uma vez, apresentar aqui a candidatura do Felipe e a exposição dele a respeito de alguns temas que são bastante sensíveis aqui para todos nós e que há uma urgência muito grande, e acho que ele tem assim uma bagagem enorme para agregar aí para a nossa política. E, falando um pouco da pauta, basicamente, a gente tem uma pauta baseada na educação, na segurança pública e também em qual será a contribuição que se pode fazer nesse momento para a gente levantar a economia, gerar empregos, e essa que seria a pauta. O Felipe tem um perfil conservador, é uma pessoa de família, é um candidato muito voltado à família, à educação, e é tipicamente aquele candidato próximo, aquele que a gente transmite confiança num primeiro encontro, numa primeira conversa, e que é o que enobrece muito hoje a candidatura dele. E isso eu acho que está faltando na política. A gente precisa de um candidato como o Felipe. Então, boa noite, Felipe. Eu acho que agora é contigo. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Paulo, obrigado por ter promovido esse encontro aqui entre nós. Eu escolhi para falar hoje de educação, que é um dos temas aí que o Pedro levantou, que eu acho que a gente tem que tratar com muito carinho, porque eu acho que vai ser a base para a mudança, não de agora, num possível mandato meu de 4 anos, que eu acho que o tempo é muito pouco para o estrago que foi feito. Então, eu acho que a gente tem que começar em algum momento. E esse momento já passou da hora. A gente tem aí algumas coisas que continuam trabalhando contra nós. Por exemplo, o STF não permitindo nem que se analise a lei do Escola Sem Partido, dizendo que a lei é uma lei ilegal, o que eu não acho, mas respeito essa decisão deles, mas acho que nós devemos insistir e fazer de outra forma. Mas, falando de educação, aqui para o Rio especificamente, eu acho que a gente tem que mudar da forma da forma possível atualmente.
Não é você fazendo grandes escolas, dizendo que vai fazer grandes escolas, dizendo que vai fazer horário integral. Eu acho que a gente tem que dar condições iniciais, mesmo tendo esses professores que a gente tem, mesmo a gente tendo o ensino que a gente tem que dar condições para o aluno ter segurança na escola e condições para que as famílias voltem a participar do ensino dos alunos. Isso é uma coisa. E, de outra forma, dar algum tipo de solução para aqueles alunos que realmente estão com problemas. Então, eu pensei, para a escola pública, uma reestruturação inicial, né, a gente começar a fazer um projeto parecido com o projeto Cuidar do ensino médio, que já existe, mas não está implantado, devido a interferências do sindicato que resolveu ir contra um projeto maravilhoso, que apesar de ser do governo Witzel e do Pedro Fernandes, secretário de Educação, Pedro Fernandes está preso e o Witzel está em vias de, ou está muito enrolado, já não é nem mais governador. Mas é um projeto bacana, que eu conheci as pessoas que desenvolveram e que vai mudar a posição, a integração entre colégio, família e alunos. Para começar, a gente teria no colégio, cada colégio, um monitor de segurança. Não é um PM, não é uma polícia dentro do colégio, mas é uma pessoa com autoridade e acostumada a fazer certos procedimentos de segurança. Tipo, evitar uma briga, evitar um roubo de celular de algum aluno, evitar um pouco um bullying excessivo. Então, esse monitor, no meu caso, eu penso, mas eu já sei que é ilegal fazer isso, destinar esse cargo às mulheres voltadas à segurança, policiais, militares, guardas municipais aposentados, mas isso porque eu acho que a mulher tem mais tato e sofreria menos oposição dos colégios, porque eu já sei que esse projeto sofre uma oposição interna, porque eles têm medo de ter... eles acham que vão ser fiscalizados, e não é esse o caso. Eles demoram muito a entender que isso é para ajudar, não é para atrapalhar, nem para fiscalizar ninguém. De outra forma, depois da segurança estabelecida, a gente teria que ter uma assistente social ligada à escola que pudesse conversar com as famílias, ela vai saber lidar, fazer reuniões, integrar a família àquela escola, porque hoje em dia as famílias largam os filhos e fica por isso mesmo, se estuda ou não estuda, às vezes os pais nem sabem, ainda mais no colégio público, que não tem reprovação praticamente. E eu vou aceitar a sugestão do Henrique e falar em psicopedagogo, que é uma pessoa que já está mais ligada à educação, que substituiria o psicólogo do projeto Cuidar. Esse psicólogo, ele não presta, no projeto Cuidar, ele não presta atendimento aos alunos. Ele apenas entende o que está acontecendo e passa esse problema para os pais, e eles, se quiserem, procuram ou não um psicólogo ou ajudam o filho da forma que acharem necessário. Então, eu acho que essa estrutura inicial, para começar, seria uma reforma que daria mais condições das crianças terem mais prazer nos colégios. E aí, depois, eu tenho outros projetos complementares a esses que embasariam isso. Em termos de ensino, eu, como um economista liberal,
Eu acho que a gente tem que tirar um pouco a responsabilidade do Estado, principalmente nessas crianças que entram em colégio público, que elas hoje em dia entram cheias de direitos, e todo mundo só fala em direitos, fala que o Estado é responsável por tudo, quando, na minha opinião, não é. Eu acho que cada um, para evoluir, deve saber qual o caminho trilhar, né? Mas a criança, às vezes, não tem a ferramenta. Então, gostaria muito que fosse introduzido nos colégios públicos, como já está sendo introduzido em colégios particulares, muitos já têm, o empreendedorismo e a educação financeira. Essas duas coisas podem salvar muitas crianças, né, de um mau caminho. Elas podem saber que elas têm uma possibilidade, elas podem saber, se elas empreenderem, elas têm um futuro muito promissor, e elas podem saber também, com educação financeira, que, às vezes, não ganhando tanto, ela é capaz de ter várias coisas e conseguir vários objetivos na vida. Basta um planejamento. Lógico, é difícil você fazer planejamento com salário mínimo, mas existe essa possibilidade. Existe a possibilidade da pessoa fazer de uma forma que ela consiga, se ela tiver a ideia na cabeça, isso vai dar mais condições a ela. E eu acho que isso, colocado desde o ensino fundamental, vai ajudar bastante, porque mesmo um projeto como esse mostra para a criança que ela não é tão dependente do Estado como a política dos últimos 30 anos vem colocando na cabeça de todo mundo. Uma criança que nasceu lá há 30 anos atrás e hoje em dia tem 30 anos, ela está com essa cabeça ainda de PSDB, que o Estado tem que ajudar, que o Estado tem que fazer e tem que acontecer. E muitas vezes essa pessoa não foi para frente porque está esperando o Estado dar as condições que nunca vai dar. Porque a gente vê o Estado crescer de uma forma absurda, sem dar as condições, o retorno que deveria, em termos de serviços, pelos impostos que a gente paga, que são os impostos crescentes, que depois do Fernando Henrique vieram, depois não, né, durante Fernando Henrique, já vieram crescendo bastante. O Estado veio crescendo bastante. Se você for comparar o número de funcionários públicos, é um absurdo. O número de cargos comissionados, tudo aumentou muito. E os serviços que o Estado deveria prestar à população são praticamente os mesmos. A gente não consegue ver uma evolução. Aliás, é até pior do que há 30 anos atrás. Então, se você deixar de botar na cabeça da criança que a responsabilidade é do Estado e falar para ela, não, você pode se você for, se você estudar, se você se preparar, com essas ferramentas aqui você pode ser alguém. Eu acho que vai melhorar bastante. Então, essa é a parte mais que eu penso na área minha de economia, de economista liberal. É isso que eu penso que a gente pode ajudar nos colégios nesses termos. Oi. Desculpa. Não, pode. Se vocês quiserem falar sobre os assuntos já falados, eu paro e a gente fala das outras coisas depois. Eu queria fazer dentro da educação. Eu posso só fazer uma observação que eu achei muito interessante, porque, de certa forma, realmente a gente tem visto assim, um certo paternalismo, né, excessivo do Estado, quando buscar a iniciativa, incentivar a iniciativa e a criatividade desde pequeno. Eu acho que daí já formam
e é possível que se forme até líderes, né, no futuro. Eu acho muito interessante essa tua proposta, Felipe. Você muda o pensamento, né? Então, assim, Exatamente. a gente que combate tanto o socialismo, e eu acho difícil você tirar um professor agora do colégio, concursado, ele vai continuar sendo socialista, ele vai continuar querendo influenciar os alunos. Mas se o aluno tiver uma cabeça de empreendedor, ele dificilmente vai ser um socialista, porque ele vai ter na veia a batalha pela vida dele. Ele não vai querer depender de ninguém. Porque quem depende do Estado ganha pouco, de qualquer forma, sempre. Então, ele vai chegar para o professor e falar, não, professor, pô, legal que eu tenho isso, tenho aquilo, mas eu vou ficar esperando uma migalha do Estado? Eu não vou fazer isso, eu vou à luta. Eu não quero isso aí que você está falando. Isso aí vai chegar uma hora que o aluno vai ter essa consciência. E eu acho que, já que a gente não pode tirar o professor por enquanto, ou os professores já formados estão com essa cabeça, e não é à toa que a gente está com uma juventude de filósofos e sociólogos, sem desmerecer a profissão, mas está faltando engenheiro, está faltando médico, está faltando pessoas que se interessem mais por ciências mais eficientes, né? Que sirvam mais ao crescimento, né? da economia. Então, eu acho que uma hora, a gente colocando isso na cabeça da criança, elas vão ver qual o lado que está certo. E é assim que eu penso. Então, Felipe, deixa eu parar aqui. Eu queria te fazer uma pergunta com relação aos projetos que é bom, que são bons que existam nas escolas, até para ocupar o tempo da criança, do jovem, do aluno, né? Para ocupar o tempo do aluno na escola. Porque na escola ele se alimenta, na escola ele socializa, na escola ele aprende, e na escola ele se ocupa. Então, no último debate que nós tivemos, fiz uma colocação dessa, e você me fez uma correção, que eu falei que os espaços das escolas estão ociosos, e você falou que nem todos estão ociosos. Sim. Pois é, mas como que está isso? Porque até onde eu tenho informação, as escolas municipais, estou falando das 1.000 e tantas estaduais, sei lá quantas são, as municipais, que o nosso pleito aqui é municipal. As escolas municipais, elas estão funcionando dessa forma, recebendo o estudante, o aluno, seja ele de que idade for, de manhã, e proporcionando atividades para ele ao longo do dia, alimentação, e ao final da tarde que ele vai embora para casa? Como é que está essa situação? Não, pois é, eu não conheço muitas escolas públicas municipais só por qualidade. Só conheço por defeitos. Pois é. E reclamações. Pois é. Então, fica difícil a gente falar, mas os projetos já existem, que eu falei, e alguns funcionam. Eu não sei se funcionam para maquiar e dizer que está fazendo. Pode ser também. E aí a gente tem a notícia de que está acontecendo. Tem colégios que vão até as 3 horas da tarde. Então, e com atividades, tá? Aqui a gente tem colégios públicos muito bons, que aí é uma batalha para você colocar a criança lá, né? Diz que no Rio 2 ali tem uma, no Mandala tem outra. Novo Leblon é maravilhoso. A do Novo Leblon é maravilhosa. Mas lá é ensino médio. Atual, eu acho. Ensino fundamental. Então, assim, mas são escolas da Barra. E essas escolas da Barra tem muita gente de classe média que bota seus filhos lá. Na rua onde eu morava, aqui na Barra, né, tinha um pai que trabalhava na Varig,
Um pai não, um pai de família, trabalhava na Varig, quando a Varig faliu. E ele tinha trigêmeos. E ele colocou os filhos lá na escola, aqui no Mandala. Entendeu? E as crianças tiveram uma formação boa. Aquela escola é muito boa. Então, a gente não pode condenar todos, né? É. Mas a gente sabe que tem esse problema. As atividades extracurriculares, mas isso é papel... Se existe a lei, o que eu acho, tá? Se existe a lei, a gente tinha que ver um vereador, pelo menos, todo dia batendo na porta de uma escola, Concordo. vendo se a lei estava sendo cumprida. Concordo. A fiscal, concordo. Mas porque o papel do vereador é fiscalizar o que está sendo feito. Então, assim, não adianta você fazer uma lei e a escola funcionar, só 20% das escolas obedecerem àquela lei. Então, mas isso poderia ser através de, por exemplo, comissões dentro da Câmara Municipal. Uma comissão, por exemplo, de educação, e ela vai estar permanentemente fazendo esse tipo de fiscalização, Felipe? Eu não sei se existe uma comissão de educação na Câmara Municipal. Agora, se ela faz esse tipo de fiscalização, eu não sei. Eu conheço alguns vereadores que trabalham bastante fiscalizando certas coisas, mas eu não vejo fiscalizando escola. Pode ser que exista, mas eu não conheço. Então, é uma deficiência, porque a gente viu que a escola estava em má qualidade, porque os sindicatos são deles, os professores são deles. Eu nunca vi ninguém falando assim, reclamando que a escola estava sem isso, sem aquilo. Eu só vejo outros... Perdão, desculpe. Posso falar uma palavrinha? Pode, Henrique. Pegando uma carona no que você falou e no que o Pedro comentou, você falou sobre empreendedorismo dentro das escolas. Aí eu fiquei divagando aqui, imaginando o seguinte, fazer uma analogia com o futebol. Se algumas empresas privadas patrocinam clubes, eu não vou falar clube de primeira, segunda, terceira, quarta divisão, terceira divisão, porque eles investem, a logomarca deles, eles investem algum recurso dentro dos clubes atrás de jovens talentos. Por que a gente também não vai atrás de jovens talentos e cria um celeiro de talentos dentro das escolas? Porque pode-se botar publicidade das empresas que patrocinam, não precisa ser um patrocínio gigantesco, não de milhões, pode ser 20 mil aqui, 50 mil ali, 30 mil ali, e fazer algum evento e chamar, por exemplo, uma empresa como a Balduco ou como uma Nestlé para vir fazer uma propaganda dos produtos deles dentro da escola e deixar alguma coisa, enfim, sei lá, a Dove vem fazer alguma coisa, não sei como, agora essas empresas são todas subdivididas, mas a gente podia pensar numa ideia dessa e fazer um checklist de atribuições que o vereador poderia ou passar por um assessor ou ele sozinho, semanalmente, tirar 2 dias ou 3 dias na semana, fazer uma visita e ver a aplicabilidade da lei que você está comentando. A presença dele é importante porque você inibe alguma falcatrua, entendeu? Você engessa a possibilidade de alguém estar burlando para fazer alguma coisa, porque a qualquer momento pode aparecer entre aspas, um fiscal, e esse investimento das empresas para acelerar o empreendedorismo, elas estariam criando possibilidade de, dali, futuramente, ela pegar uma criança para ir fazer um jovem aprendiz dentro da empresa. Não sei, é uma ideia que, enquanto vocês estavam falando, eu fiquei imaginando aqui, voando no assunto. Eu pensei numa coisa parecida. Você falou aí, deu exemplo de grandes empresas, né, Henrique?
É, mas eu acho que o que mais se aproxima do objetivo que a gente quer é o mercado local. Mas aí o que a gente pensa, primeiro que a burocracia é gigante. Uma vez eu quis dar bolsas, eu tinha uma academia de jiu-jitsu, eu queria dar um benefício para os alunos de um colégio público que tinha próximo. Dar uns 50% de desconto, dar um desconto grande para eles, já era barata a academia, e aí daria um desconto para os alunos do colégio. Mas aí eu não podia divulgar dentro do colégio, porque para eu divulgar eu tinha que ir na Secretaria de Educação, pedir uma autorização, aí tinha que ter uma lei não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, vou botar um cartaz aqui do lado de fora. Pois é. Aí, enfim, bom. Mas isso tudo, Henrique, eu acho que tinha que ser pensado, porque se a lei é complicada, que se simplifique a lei. Claro. Não é? Claro. Se a solução é boa, a gente tem que arrumar uma alternativa e não uma dificuldade. Não é desculpa, né? Eu acho que... Sistema. Faz parte do sistema. É claro. Então, mas você trocar algum benefício a alguma empresa para ela adotar uma escola, seria maravilhoso. Mas só que você passa aí, tem que ver como é que a empresa vai gerir aquilo, quais as necessidades que ela tem que atender. Você vai fazer uma reforma na escola, você vai cuidar da escola, vai cuidar do jardim, a outra vai cuidar dos móveis, das salas de aula, outra vai botar ar-condicionado. Isso aí, eu acho tudo possível e viável, desde que a gente simplifique a vida do empresário e não dificulte. Olha, eu vi o Coronel Enio levantando o dedo aí. Eu não vi, desculpe. Fala, Coronel. Tem que botar o microfone. Mas ele liga o microfone, ué. É o seguinte. Democracia é uma escola. Democracia só se aprende na experiência, com erros e acertos. Quanto mais acertos, melhor. Mas eu acho que como a gente está lidando com uma campanha eleitoral, o vereador, que por coincidência aqui é meu filho, o que a gente tem que depositar na mão dele não é a promessa de que vai fazer que cada escola seja iluminada, que cada aluno não sofra bullying, que cada professor não use ideologia. Porque isso é um fracasso de décadas, que agora, como o Felipe disse, vai levar décadas para recuperar. Mas o mais importante para o candidato é ter o compromisso de conciliar a política, ou seja, a arte do possível, com o sonho, a arte do sonho. Então, quando o Felipe aí diz que ele vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, claro que depois há que haver uma série de desdobramentos. E quando ele for eleito, se Deus quiser, ele será, nós todos vamos estar aqui para falar as mesmas coisas que estamos falando aqui. Como disse lá o Henrique, com muita propriedade, psicopedagogo. Eu nem sabia que essa profissão existia, ele acabou de me ensinar, tá bem? Então, como aplicar isso a uma escola municipal?
o desejo é esse, mas o desdobramento pode ter algumas complicações, que os psicólogos, os psiquiatras podem se reunir, dizendo que o psicopedagogo não presta, não pode ter emprego, tinha que ter formação na Universidade de Harvard, essas coisas que a gente já conhece muito bem. Então, é como eu digo, a intenção é o que vale. O que é possível fazer depois, cabe a nós futucar a onça aqui com vara curta. É a tal da fiscalização. E no caso do vereador, né, eu estou falando isso aqui. Se eu não fizer um projeto de lei a respeito disso, os eleitores têm que me cobrar. O que não fazem, né? Quando você vê... Eu sempre votei no mesmo vereador, desde que eu estou aqui no Rio. E eu tenho contato direto com ele e tal, mas eu não lembro as promessas que ele fez. Eu lembro de alguma coisa que falou que ia asfaltar uma rua, asfaltou, falou que ia limpar o rio, limpou, mas eu não tenho aquela promessa legislativa, eu não lembro quais as promessas que ele fez durante a campanha. Para você ver que eu sou um cara participativo, participo das campanhas e tal, eu não me lembro qual foi o que ele fez. Hoje em dia é fácil, né? Porque você vai na internet, está lá a campanha dele passada, é só dar uma olhada e cobrar. Então, hoje, em fevereiro, já podem começar a me cobrar tudo que eu falei aqui. E é importante isso, né? Tá sem... Deixa eu dar uma sugestão aqui, Felipe, que eu tenho que controlar o tempo aqui também, tenho que falar e controlar o tempo. Assim, Felipe, essas dificuldades todas, essa burocracia, essa coisa que você falou, da dificuldade que você teve na escola, que você acabou botando o cartaz do lado de fora, porque dentro da escola tinha que pedir 1.684 autorizações, a 389 secretarias, a gente sabe como é que é. Mas existe, Felipe, uma solução que vem sendo adotada, não por muita gente, porque pouca gente sabe desse mecanismo, que são as parcerias com o terceiro setor. Então, por exemplo, a Secretaria de Educação, ou estadual, municipal, no caso aqui, municipal, se ela abre uma licitação, aí, por favor, o Henrique Samuel vai me corrigir se eu estiver errada, porque ele é autoridade no tema aqui, tema de licitação. Porque o marco regulatório, volto a bater nessa tecla, o marco regulatório do terceiro setor de 2014 para cá afunilou a coisa, mas, por outro lado, no meu entendimento, melhorou de outra forma. Por exemplo, a Secretaria Municipal de Educação, ela pode abrir uma licitação para que entidades do terceiro setor, ONGs que estão em dia, trabalhando direitinho, com as contas aprovadas, tudo direitinho, não é as falcatruas, não, as coisas direitinho. Elas entrarem numa concorrência para fazer termo de parceria com a Secretaria Municipal, para que ela... É tipo uma OS, é tipo o que a organização social faz no Estado, administrando hospital. No município, é possível fazer isso com uma OCIP, por exemplo, com uma fundação, ou com uma ONG comum, que não tem o termo de OCIP. Porque aí essa ONG, essa organização não governamental, ela, habilitada através da lei de licitação para ser parceira daquela secretaria, ela pode, então, não é que é burlar, essa palavra não está errada, ela pode facilitar a questão da burocracia, dos impedimentos de captação de recursos. Isso é uma ideia que pouca gente faz. Pouca gente, porque não tem conhecimento do terceiro setor. Mas é uma sugestão que, inclusive, eu vou fazer para você por escrito, porque você vai ganhar e eu vou ser uma daquelas que vai bater lá no seu gabinete, assim, quase que todo dia, para apresentar projeto de parceria. É só para você anotar essa informação, mas existe saída sim, tá, vereador? Existe saída.
Paula, tá. Eu sei. Existem. Eu faço parte de uma. Sou conselheiro do Barra Alerta, né? Sei. O Barra Alerta é a única OCIP, dessas organizações todas que tem na Barra, o Barra Alerta é o único que é OCIP. É isso mesmo. Então, às vezes alguém quer contribuir alguma coisa, só que você acaba, quando você tem não é um poder, né? Quando você tem um tipo de organização assim, você acaba sendo assediado, né? Por políticos, e aí quando você não cede, eles se bandeiam para o outro lado. Não entendi. É chato falar isso, mas é isso que acontece. Eu preciso falar, porque eu, por exemplo, não entendi o que você falou. O que significa isso? O cara tinha um empresário aqui na Barra que sustentava o OCIP, que ele descontava, porque o OCIP te dá direito a descontar do imposto. Exato. Outras não. Outras organizações. Não. Só quem tem o certificado emitido pelo Ministério da Justiça. É isso aí. Então, ele dava o dinheiro e tal, não sei o quê, e aí o Barra Alerta conseguiu fazer várias coisas em benefício da Barra, em benefício da segurança. Beleza. Em alguns projetos sociais também. Mas o cara morreu. O empresário que morreu? Quem morreu? O empresário que dava o dinheiro. E aí as pessoas pararam de dar o dinheiro porque preferiram botar o dinheiro em outro lugar, em outras organizações, que não são o CIP, mas são ligadas a políticos. Entendi. Mas isso... Aí a gente acha que fica achando que tem alguma segunda intenção, né? Olha só, Felipe, o grande barato da história é que o empresário de lucro real, o empresário de uma empresa, redundante aqui o que eu falei, que tem lucro real, ele obrigatoriamente tem que pagar imposto de renda. Sim. Ele tem que pagar. Muita coisa ele não paga, a gente sabe, né? Mas o que ele tem que pagar, ele tem que pagar. E do que ele tem que pagar, ele destina isso para financiar um projeto, cara. Porque a lei dá a ele essa faculdade. Eu sei disso. Então, se a gente tivesse, aqui na Barra, por exemplo, o Barra Alerta conseguiria ajudar um colégio, tranquilamente. Certeza. Só que ele não recebe mais o dinheiro. Mas tem que correr atrás de outros, ué. Tem que correr atrás. Até fora do Brasil. Até fora do Brasil. Olha só, Paula, você falou sobre licitação, você está correta pelo seguinte, você não vai bolar nada, você vai fazer o seguinte, dependendo do segmento, você pode contratar pela 866 ou qualquer correlata municipal, de forma a que você caracterize notória especialização ou uma expertise no assunto, e essa empresa canaliza um recurso pequeno, não precisa ser um recurso gigantesco, senão abre os olhos, todo mundo vai querer correr atrás e meter o mais. Exato. É um recurso menor, mas que ele direcione isso abatendo do imposto, visando o objetivo, a meta é educação. Perfeito. Entendeu? Criar novos talentos, criar um celeiro de jovens para serem jovens aprendizes. Se não tiver a forma de contribuir com recursos, a gente pode fazer o seguinte, faz uma parceria com as empresas e indica os meninos, as meninas que mais se sobressaem em cada turma para ser jovem aprendiz na empresa. Aí tem uma lei sobre isso, você tem que botar um X percentual em relação à quantidade de empregados de jovens aprendizes deficientes. Então, fazer uma inclusão, isso está na moda, hoje está na moda. Sim. Bom, desculpe. Mas... Não, foi perfeito. Aplausos para o Henrique. Muito obrigado. A gente... Essa parte que você falou aí, Henrique, eu acho que a gente estando com essa visão e preocupado com essa visão
de querer que o setor privado participe mais nessa recuperação que a gente precisa das escolas, a gente vai dar um jeito. Agora, o que eu falo é o seguinte, não adianta a gente encher a escola pública de equipamentos e tudo mais, estrutura, pintura, acabamento, a escola ficar um brinco e os professores continuarem faltando. Entendeu? Outro problema. Então, a gente tem que... Eu não acho que seja... O pessoal fala de salário e tal, mas eu não acho. Eu acho que se o cara passa num concurso público e se dispôs àquilo, ele tem que cumprir o papel dele. Ou então Felipe, ele pede para sair. Desculpe, Felipe, sabe o que acontece? Se você vai trabalhar numa fábrica, no chão no chão de fábrica, numa fábrica suja, uma fábrica de médio porte, até uma fabriqueta de fundo de quintal, se pelo menos tiver uma dignidade de trabalho, ou seja, tiver um ambiente um pouco mais salutar, mais sadio, mais bonito, mais limpo, o cara não vai faltar. O professor não vai faltar se a escola tiver. Pode acreditar. Isso aí a gente chama de a teoria da janela quebrada, né? Também. Se o cara chega lá no colégio, tem uma janela quebrada. Daqui a pouco tem 50 janelas quebradas, a carteira já não funciona mais, o vaso sanitário está quebrado, aí quebra tudo, por causa de uma janela quebrada. Você acredita? É fato, eu já tive esse retorno dessa informação, é fato que diversos professores, mesmo com salário atrasado, com dificuldade dentro do município, cansam de comprar com dinheiro próprio lanche para as crianças, adesivos, borracha, papel, resma de papel, copinho para beber água, eles levam de casa. Entendeu? Eu conheço essas histórias também. Eu tenho retorno sobre isso. Eu já andei mexendo com essa história. Isso mexe muito com a minha sensibilidade, porque a minha mulher trabalhou ela se aposentou com 50 e não abandonou, cachaça também. Então, ela foi trabalhar numa organização que atende o Morro Santa Marta, uma vez por semana. Ela é psicopedagoga, por isso que eu falei em psicopedagoga. Ela fez na IBMEC, não, esqueci o nome da instituição, ela fez a pós-graduação dela lá sobre psicopedagogia. Psicopedagogia, você tem uma infinidade de profissionais hoje atendendo criança com déficit de atenção, com dificuldade de aprendizagem, e isso pode ser tudo investido com ajuda pequena, entendeu? Por que você não pode, por exemplo... desculpe, eu vou fugir um pouquinho da foco. Meus filhos, quando fizeram aniversário, meu filho, 3 anos, e a minha filha, 2, nós fizemos uma festa muito grande na época, e a gente chamou a PL, e a Colgate, que era uma empresa de sabonete e pasta de dente. Eles mandaram uma tonelada, uma quantidade imensa para a gente botar como presente para as crianças, em vez de ficar dando pitinho, besteirinha, a gente fez um aniversário todo voltado para a educação, saúde, bucal e higiene de lavagem, cabelo, não sei o quê. Eles mandaram caixas e caixas de sabonete e pasta de dente para as crianças. A gente pode fazer isso. A Balduco dá de presente, a Piraquê manda, essas empresas doam graciosamente. A Nestlé. Isso não você não está burlando uma lei, você não está. Isso não tem lei para isso. Você faz um contato e a empresa dá de presente. Sim. Álbuns de figurinha, na época, álbuns de figurinha na época, a gente pedia figurinha para dar em aniversário, eles mandavam quilos de pacote de figurinha. Na época, aquelas figurinhas de criança, 4, 5, 6, 7 anos. Então, a gente pode voltar a pensar num negócio desse, Felipe, isso enriquece a tua campanha, você puder voltar a... Mexer em educação é muito mais fácil que mexer em segurança, não tem a menor dúvida.
Agora, eu acho, né? Agora, com a educação, a gente tem tanta coisa para mexer, boa, fazer tanta coisa interessante, sem burlar nada, com uma transparência incrível, sabe? Fazendo diretório de pais na escola, pode vir um avô, a avó, uma tia, o pai, a mãe. Sei lá, eu acho que a gente... eu comprei essa ideia. Colocou isso na proposta dele, né? O Felipe estava até falando nisso mesmo. De trazer as famílias para dentro da escola. As famílias, né? Quando a gente fala que ele é um candidato família, porque é mesmo, né? Faz essa... É muito importante isso. Eu estou vendo assim que quando a gente vai falando, a gente vai surgindo, né? Não só ideias, mas também ideias viáveis, né? E a questão de dentro do legislativo municipal se criar as condições para isso, é que eu acho que é o ponto, né, Felipe? E a gente falando as propostas que eu tenho, assim, de mudança, é para mudar a cabeça mudar um pouco a cabeça das crianças, que eu já falei de algumas coisas aqui. A outra, por exemplo, que eu acho que se encaixa perfeitamente nessa parte do terceiro setor, que tem muita gente interessada nisso, e patrocínios também, Henrique, que é a parte das artes marciais nos colégios. Isso é um complemento a tudo aquilo que eu falei de empreendedorismo e educação financeira, que muda um pouco a cabeça das crianças. A arte marcial em si também muda. Assim, isso eu vivo por experiência própria. Primeiro, porque a gente sabe que sempre um lutador é melhor que o outro, pelo menos naquela luta. E a gente aprende a lidar com a derrota. Então, assim, você num dia perde, no outro dia você ganha. Mas no dia que você perdeu, você sabe que você tem que melhorar, que a vida não vai te dar tudo de presente, que você não é igual aquele cara foi melhor que você naquele dia, por isso que ele ganhou. Verdade. Isso, fora a noção de respeito ao seu mestre, hierarquia àquele cara que é mais graduado, que tem mais conhecimento que você e que você respeita também. Tem uma ordem toda hierárquica para você cumprimentar o professor, para quando você chega na academia, reverenciar o tatame ou o ringue que você está entrando, cumprimentar seu adversário, porque ele não é seu inimigo, ele é um adversário de esporte. Então, tudo isso você aprende na luta. E isso muda a cabeça de uma criança também. Com tudo isso que ensinam para eles nos colégios, em termos de direitos, que eles têm direitos, e poucos deveres, que eu acho que a gente fica até difícil de dizer que eles aprendem deveres, mas a arte marcial, ela mostra isso para a criança. Então, a criança aprende a lidar com isso, aprende a respeitar, sabe que os professores... eu não conheço um professor de arte marcial que não exija que o aluno respeite seus pais. Então, a criança leva isso para casa. E isso pode melhorar muito a educação de uma pessoa. Não só respeitar pais, como... Desculpe, não só respeitar pais, como ir direitinho na escola. Eles exigem... Tem professor que exige, inclusive, boletim. Isso, exatamente. E fora a parte profissionalizante, que um aluno que chegue aos 18 anos, né, faz ensino fundamental e médio, com 18 anos ele está se formando, ele provavelmente já vai estar próximo de ser um faixa preta. E aí ele, com faixa marrom, faixa roxa, pode até dar aula. E ele sai dali com uma profissão. Ou ele pode ser um atleta profissional, um competidor, e ter seus patrocínios, aí cada um sabe de si. Mas
sempre ele pode dar uma aula particular, ele tem uma profissão. Ele tem uma profissão reconhecida, porque hoje em dia já existem as regulações, né, para atividade, né, de professor de artes marciais, que não exige o curso de educação física. Então, ele sai dali pronto para trabalhar, se ele quiser. Então, é outra coisa que eu acho importante de ter, e não é uma coisa cara, mas que pode ser, inclusive, entregue a essas organizações. Já tem muito, né? Todo professor que tem um pouquinho mais de condição, ele tem um projetinho social. Ele pode levar esse projeto social para dentro da escola. Interessante. A gente vê muitos, eu vejo muitos professores, os bem-sucedidos, então, é quase certo. Eles acolhem alunos, eles já têm uma fundaçãozinha para acolher os alunos. Geralmente, começa empregando os alunos nas academias, e dali o aluno se forma. Fala. A Paula não me olha, não adianta, ela não me olha. É o seguinte. Eu tenho, Felipe, sabe que eu acompanho você, eu sei tudo que você faz. E nesse nosso programinha aqui de hoje, que é nesse Zoom, né, nessa entrevista, eu estou aprendendo muito mais do que eu esperava, tá? Só para vocês saberem, todas as observações que eu estou ouvindo aqui são realmente enriquecedoras, tá? Viu, Henrique? Viu, Paula? Viu, Pedro? Muito obrigado. A Cris não, porque ela é muda. mas eu queria dizer, eu queria acrescentar uma coisa, Felipe, apesar de saber que está no teu programa. Quando você fala em artes marciais, realmente você dá uma ênfase natural à disciplina, à hierarquia, ao respeito, às tradições, e respeito aos pais. Como disse o Henrique também, a apresentação do boletim, que aumenta a qualidade do aprendizado, etc. E quando você fala em que também é um mercado de trabalho, eu acho que você começa a falar isso já no finzinho da tua exposição. Então, eu estava olhando aqui, enquanto você estava falando, eu perguntei ao Google quantas escolas públicas existem no Brasil. São 33 mil. Uau! Então, quando você fala que é uma atividade geradora de emprego, observa que você não tem 33 mil lutadores para fazer professores nessas escolas, mas, como vocês falaram aqui também, que a escola deve utilizar o tempo do aluno para a fábrica de empreendedorismo, por exemplo, a fábrica do professor de jiu-jitsu é a própria prática da arte marcial dentro da sua escola. Então, quando você diz que isso é uma atividade geradora de emprego, eu cá comigo estou pensando que você não tem a dimensão de quantos empregos vão ser criados com essa prática. Verdade. Nossa. Já que o diploma que é concedido para ser professor é do próprio esporte, não depende do MEC nem da Organização Mundial de Saúde. É o próprio esporte que atribui essa qualidade de ser professor. Então, quando você fala em que isso é uma atividade geradora de emprego, a ênfase é muito forte, Felipe. Realmente você está criando muitos empregos. Era isso que eu queria dizer. E tem um detalhe que eu gostaria de falar para vocês, porque se refere à minha arte marcial, né? Que é o jiu-jitsu. O jiu-jitsu ele é muito baseado na defesa pessoal. E ele foi todo desenvolvido para que o mais fraco conseguisse vencer o mais forte. E isso, na atual situação que a gente vive hoje, de violência contra a mulher, assédios e abusos em
em coletivos e etc., metrô, trens, a mulher, sendo mais fraca, ela fica numa situação vulnerável. Se ela tiver um mínimo de noção que a gente tem de defesa pessoal e jiu-jitsu, ela pode dominar facilmente um agressor. Se esse cara não conhecer o jiu-jitsu, ela domina facilmente e derrota o cara tranquilamente. Eu sei disso porque a gente via antigamente que era o Vale Tudo antigamente, o próprio UFC. Era a disputa de artes marciais. Então, cada um tinha a sua, e o jiu-jitsu sempre botava um cara fraco para defender a arte marcial. Ele botava de propósito. Porque quando a pessoa não conhece o jiu-jitsu, o mais fraco domina muito, muito facilmente o mais forte. Então, para mim, as crianças, as meninas aprendendo isso também desde pequenas, elas vão poder se defender melhor também. E eu acho que é uma ajuda também, mas apesar de que o que eu falo, em termos de ensino, né, que a gente vive num mundo hoje muito diferente do que eu vivi, do que eu cresci. Quando eu era criança de adolescente, que eu andava de ônibus e que eu lembro que algum maluco queria se aproveitar de uma mulher, esse cara tinha que tomar cuidado para não ser linchado. Porque os homens estavam preparados para defender as mulheres, coisa que eu não vejo hoje. A gente crescia com a ideia de que não se pode bater em mulher nem com uma flor. Então, isso estava na nossa cabeça. Quando a gente, por algum motivo, né, criança, né, levantava a mão para uma menina, o pai vinha e falava, não se bate em mulher. Quando era irmã, minha irmã tinha 1 ano de diferença, meu pai falava, não pode bater na sua irmã, ela é menina. Então, a gente cresceu com essa ideia na cabeça. Com essa toda igualdade que botaram na cabeça das crianças, não tem mais ninguém aí para ser homem, ser mulher. Pode bater, pode fazer. Eu não consigo entender. Uma mulher sofrendo um abuso de um cara ou sendo assediada, a gente, hoje em dia, nas aulas de defesa pessoal, eu já falei, eu acho que eu falei para a Paula isso outro dia, a gente não fala mais para a mulher gritar socorro, porque quando fala socorro, todo mundo vai embora, com medo. O cara pode estar armado, o cara está não sei o quê. A mulher, quando ela é a mulher que faz defesa pessoal, quando ela está abordada, está em dificuldade, ela tem que gritar fogo, porque quando grita fogo, todo mundo vai ajudar para apagar o fogo. Então, assim, são os absurdos que a gente vive, né, na sociedade moderna, mas que a gente pode dar um pouco mais de condição para a mulher se defender, ensinando as artes marciais desde pequenininho. E eu via, fazendo aqui só uma colocação, eu estava dando uma pesquisada aqui só para ter um pouco mais de exatidão na informação, mas eu estava olhando aqui que o Instituto Reação, que é do Flávio Canto, ele teve uma origem lá com Pedro Gama Filho, e era com arte marcial, era com judô, era com jiu-jitsu, etc. Essa brincadeira se transformou no Instituto Reação do Flávio Canto. Foi daí que surgiu. O Flávio Canto era um voluntário que era um professor, né? Ele era um medalhista olímpico, etc., e ele atuou lá no trabalho do Pedro Gama Filho. Depois ele criou o Instituto Reação, incentivado pelo Pedro Gama Filho, que foi o cabeça disso, e o Instituto Reação conseguiu, através dessa iniciativa, inclusive trouxe aí uma campeã olímpica, né? Que foi aquela menina, que eu esqueci o nome dela agora, mas ela ganhou medalha. De ouro, isso, né? Exato. Então, isso quer dizer
que essa tua proposta, Felipe, esse trabalho do Pedro Gama Filho era patrocinado pela prefeitura. Então, quer dizer, mecanismos, pelo que eu estou vendo, já existem. A sua ideia é extremamente viável. Isso é importante, porque a questão tem todas as virtudes de uma grande ideia, ou seja, geração de emprego, estamos falando em educação, através das próprias premissas do esporte, particularmente artes marciais, né, respeito, etc., hierarquia e tudo mais. Então, acho que é um caminho muito salutar para se agregar, e se esse mecanismo existe, puxa vida, então, que boa notícia que você está com esse foco, viu? Foi só uma informação que eu busquei aqui rapidamente. Deixa eu só falar uma coisa que não tem nada a ver com a campanha para vereador, né? Mas que eu não consigo resistir. A Gama Filho era um grande celeiro dos esportes, vários esportes, não era só judô, jiu-jitsu, era uma faculdade, não, uma universidade, incentivadora de vários esportes, ginástica olímpica também, tá? Tinha muitos atletas conseguiram se desenvolver lá, muitos atletas olímpicos, inclusive. E, então, a gente tem essa ideia da Gama Filho antiga, né? Mas que foi destruída. As pessoas pensam, como é que a Gama Filho faliu? A Gama Filho não faliu, a família Gama Filho vendeu a faculdade, né? E aí deixou de ter tudo aquilo que tinha, mas ela foi comprada para falir com aquele negócio de fundo de investimento do PT e tal, ela já foi ali para uma daquelas armações do PT. E hoje em dia está lá entregue. Tinha um hospital lá, que agora não vale mais nada. Era uma grande universidade também de medicina, que também foi perdida. Então, a gente vê que a corrupção, né, trouxe um mal muito grande. Você vê aí, para o esporte, para a ciência, para a educação. Então, a prática da corrupção é essa. A gente vê os efeitos da corrupção na prática, analisando o resultado da Gama Filho, que hoje em dia é nada, né? Está abandonada lá, os prédios estão se deteriorando. E eu queria fazer esse parênteses. Agora, eu não sei que horas que a gente está aí, né? Já está acabando, né? Mas eu queria falar de mais uma ideia que eu tenho para a educação, que aconteceu durante a pandemia, mas que não foi exatamente uma ideia minha, mas foi por causa de um filminho que eu vi de um menino pobre do interior, pela região do filminho, era uma região seca, parecia um Nordeste, e ele tinha uma aula no colégio que ele aprendia que ele tinha que lavar as mãos. Então, ele chegava numa situação que estava a família dele doente, por causa da posição da fossa, uma série de coisas. A consequência é que, numa outra versão do filme, em vez dele estar aprendendo outras coisas na escola, ele aprendeu que ele tinha que lavar as mãos e aprendeu que ele tinha que fazer certos procedimentos de saneamento, né, de higiene, e que ele passa para aquelas pessoas que não tinham instrução da comunidade dele. Ele era o único que ia no colégio e chega na comunidade dele, ele difunde aquela ideia, e aí as pessoas deixam de ficar doentes e a sociedade fica muito melhor. Então, baseado nesse filminho, eu pensei em colocar nas escolas a disciplina de saneamento, e não só incluída em ciências, como uma parte da matéria. Aquele negócio para fixar mesmo, para depois, quando a criança vai evoluindo nos anos seguintes, para ela dar importância ao esgoto, para ela dar importância
aquilo que o governo faz em termos de saneamento, porque a gente vê muito político dizer que não faz obra de saneamento porque fica debaixo da terra e ninguém vê. Então, hoje a gente está cheio de estádio aí, está cheio de centros olímpicos, praças e tal, e o esgoto correndo a céu aberto. E, na verdade, se houvesse ali uma obra mínima de saneamento, quantas pessoas não teriam deixado de ficar doentes? E agora, com essa pandemia, a gente vê aí que o mais importante de tudo é você lavar a mão. É verdade. Mais importante que a máscara, é mais importante que o distanciamento. Então, você lavar a mão é o mais importante de tudo. Verdade. É o princípio básico. Aí depois, você não tem como lavar a mão, você vai usar álcool gel. Aí você não tem como ficar distante das pessoas, você vai usar máscara. Mas eu também, esse é outro assunto que eu acho que falta muito bom senso para as medidas aplicadas. Mas aí já não entra mais nessa parte de educação. Deixa eu puxar... Perdão, Henrique. Posso falar? Não, desculpe. Não, por favor. É que eu sou meio falante, desculpe. Eu também. Deixa eu puxar a sardinha. Deixa eu puxar a sardinha aqui para o lado, em cima do que o Felipe falou. Maimônides... Henrique, por favor, desculpa. Deixa eu só dar uma informação. Você já vai falar. Nós estamos há 1h30 nesse debate. E eu confesso que eu deixei rolar um pouco o tempo por conta das observações que nós fizemos no início, né? Que nós vamos dar uma dinâmica diferente na edição do debate. Uhum. Mas, mesmo assim, eu quero lembrar que nós já temos 1h30 de gravação. Então, Henrique, você vai fazer a sua pergunta, o Felipe vai responder e depois nós vamos encerrar, tá bem? Coronel, pode me chamar de chata, não tem problema. Não, tudo bem. Eu acho também, Felipe, que dentro da tua ideia a gente podia levar... porque ética você vem de casa, tanto é que você mesmo falou que quando você era pequeno, que você ia bater na sua irmã, seu pai dizia com muita propriedade, não se bate menina, isso é ética, isso é educação. Então, educação e ética a gente poderia levar para a escola de alguma forma, porque você não aprende, está dentro de você, ética, aquilo tudo que você pratica sem ninguém estar te cobrando, é teu. Então, a gente podia começar a divulgar isso para as crianças. As crianças hoje não têm ética. As crianças hoje não têm princípio, não são muito educadas. Não estou fazendo preconceito com criança de escola pública, não. Muito pelo contrário. Escola de alto nível, eu não quero citar nome que é antiético, as crianças são muito deseducadas. E uma última colocação é o seguinte, vamos pensar numa possibilidade de você... incluir na tua campanha a possibilidade da gente trabalhar com as crianças com diversidade, inclusão e acessibilidade. Isso está na moda. Isso hoje está na moda. Assim como o Libra está na moda, isso está numa moda muito grande. O governo está apoiando, está dando muita ênfase em cima desse tripézinho aí. Eu não vou nem falar tripé, nesses quatro fundamentos: ética, diversidade, inclusão e acessibilidade. Só isso. Sim, obrigado. Eu acho que ética a gente tem que incluir, sim. É a tal da moral cívica, né? É uma antiga moral cívica, com um pouco mais de recursos hoje. É uma coisa que já vem sendo falado e que realmente está fazendo falta, né? Não é na escola pública, não, isso. Isso eu acho que tinha que ser introduzido no currículo escolar. Existe já um projeto de que introduzam uma matéria que ensine a Constituição também, mas isso para crianças, para pessoas mais velhas. Mas eu acho que ética é fundamental. A gente tem que voltar com essa moral e cívica, que eles não vão deixar ser esse nome, né? Mas vamos dar uma aula de cidadania. Mas eu morro de medo que eles vão acabar voltando àquele assunto que eu falo. A aula de cidadania vai acabar sendo a aula de direitos, né? Não direitos, a aula de direitos e não de deveres. Direitos e obrigações. Então, eu acho que se a gente focar
em aula de ética, como o Henrique falou, fica bem melhor. É específico mesmo para educação e comportamento. Isso seria ótimo. Agora, esse negócio de acessibilidade, por exemplo, eu estou tentando fazer eu já tenho um vídeo falando sobre Libras, mas eu estou tentando. Eu não quero publicar esse vídeo sem uma pessoa de Libras traduzindo. E as pessoas de Libras que eu conheço fazem parte de um instituto que elas não podem participar de campanha política. Então, eu vou ter que pagar para uma pessoa para fazer a tradução de Libras. Eu estou tentando conseguir essa pessoa e também saber quanto que é o preço. Uma das minhas intenções seria tornar a TV Inis uma TV aberta, porque ela só vai a cabo, né? Então, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que ela tivesse um canal aberto. Eu até já falei isso com algumas pessoas, que eu tenho um certo tipo de conhecimento dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, que era o que dava as concessões, né? Mas eu acho que agora, com a separação com o Ministério das Comunicações, ele está com o Ministério das Comunicações. Mas eu acredito que não vai ser difícil a gente conseguir essa vitória aí para a TV Índice se tornar um canal aberto. E acessibilidade, claro, a gente tem que... É um outro ponto que eu foco, mas na parte esportiva, que eu trato nas minhas propostas, o incentivo mesmo do governo que eu falo, eu trato do esporte na educação e do esporte em si, até uma coisa que eu esqueci de falar na educação, é de voltar às competições escolares, que é dali que saem os talentos. Por isso que nas minhas propostas, o incentivo do esporte é direcionado aos deficientes físicos.